zoológico, claro que não, evidentemente, né? E contato com coisas específicos, com humanos ou com animais de outras espécies. Se você pensar no gato doméstico, tá? Isso sim. Se for um animal silvestre, por exemplo, somente com coisas específicas ou não. Tá? Então, vamos ver aqui alguns dados do trabalho da Estela, né? da nossa monitorização científica. Pessoal, aqui eu tenho animais ocupando áreas de piso, bom, de piso ou áreas elevadas. O que é isso? Piso é o chão. Nós temos um recinto onde os animais ficam, colocam uma filmadora e eu vou contar quantos bichos estão no chão, quantos bichos estão em alguma área elevada. Nós temos plataformas, temos, por exemplo, que vocês viram ali, nós temos uma mesa, nós temos algumas áreas. E isso tem uma área final de metros quadrados, tá? Isso já foi corrigido também nessa figura que vocês estão vendo. Então, aqui no círculo cheio com linha contínua, eu tenho os animais em áreas de piso observadas das 8 às 18 horas. E o quadrado vazio com linha tracejada, aqui, animais em áreas elevadas. Pessoal, dá para perceber que os animais ficam muito mais nas áreas elevadas. Então, além de um herbívoro, o gato também é um animal arborícola, certo? Então eu estou mudando toda a biologia aqui, certo? Ou seja, o animal precisa de áreas elevadas para ter a sua necessidade básica, lembra que nós vimos nos slides iniciais? Atendidos. Ok? Então, desculpem, se eu vou conceber um recinto para ter, no caso aqui, o gato doméstico, que foi o nosso animal, eu preciso conceber alguma área superior, uma área elevada para ele se posicionar. Isso é fundamental. E o que nós temos hoje nas clínicas veterinárias, o que acontece? É um canil adaptado a um gato. E quando eu faço um canil, eu não penso nisso. Tá? Então, uma necessidade de mudança. Bom, pessoal, aqui eu tracei para vocês um paralelo entre o animal ficar no chão ou ficar numa área elevada. Eu não tracei o que é que ele faz nessas áreas, tá? Vamos ver um pouquinho o que é que ele faz. Descansar também, porque entre aspas, porque é um conglomerado de comportamentos aí. Tá? Descansar seria, por exemplo, dormir, mas para falar que o animal está dormindo, eu tenho que fazer uma eletroencefalografia desse gato, não dá para fazer isso. Então eu reuni isso aí como um comportamento maior, que eu chamei de descansar entre aspas, eu e a Estela, né? O animal pode estar de olhos fechados, o animal pode estar em posições específicas, tá certo? Sentado, deitado. Né? Então, está descansando. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho das 8 às 18, uma alta predileção por áreas elevadas. E vamos ver só um comportamento básico, pessoal, que a gente poderia delimitar mais restritamente, né? Vamos ver o grooming. Alto grooming, tá? Não alto grooming. Tá? A mesma coisa aqui. Existe uma certa variação aqui, evidentemente. Obrigado. Mas ainda assim o animal tem uma predileção por áreas elevadas. Então, na medida do possível aí, por exemplo, se nós fôssemos pensar num recinto de zoológico, por exemplo, se eu usar o gato como modelo de animal silvestre, né, eu preciso conceber áreas elevadas. O proprietário não pode impedir o gato de subir nas coisas, tem que deixar o gato subir nas coisas, pessoal, isso é fundamental. Se eu for pensar num centro de controle de zoonose ou numa clínica veterinária, eu tenho que conceber o local onde eu mantenho esse animal, uma área elevada que ele tem que se desfrutar. Tá certo? Vamos só mais rapidamente, senão ele vai brigar comigo. Então, quais são os problemas específicos que esse animal vai enfrentar? Pessoal, o problema básico desses animais, aí que eu faço a defesa dos gatos, como eu disse no começo, esse animal que em grande número vai acabar gerando um excedente de população que a gente já tem como problema. Tá certo? Então, em algumas cidades, em alguns pontos de algumas cidades, são tidos como pontos de abandono de animais. Lembra aquela visão que eu falei para vocês no começo, de que o animal tem uma... Não o animal, né? Nós temos uma expectativa do animal. Então, a expectativa que as pessoas têm de gato é que ele pode viver sozinho, ele pode comer um bichinho e sobreviver. Não é nada disso, né, pessoal? Claro que se eu pegar 10 animais, uma fração disso pode sobreviver. Se eu pegar 100 animais, uma fração disso pode sobreviver. A duras penas, com um controle sanitário depreciado, com um problema grave para a comunidade humana e para a comunidade felina também. Tá? Então, quais são as alternativas para isso? Castração, reduzir o número de abandonos, e aqui eu coloco o proprietário como problema, tá certo? Convencer as pessoas de que isso tem que ser mudado, promover a adoção em vez de compra de animais, né? Isso aí é bastante importante também, controle de populações
populações ferais, isso aqui já seria secundário. Se isso aqui dá certo, pessoal, o controle de população feral vai ser secundário, tá? Não é tão grave assim não. Os gatos são, na verdade, a população de gatos é renovada mais pela presença humana em abandonar do que em sucesso reprodutivo, tá? Porque se tiver um limite da alimentação, essa população vai se manter no número X. Se eu vou lá e castro, eu controlo, tá? E por último aqui, o que seria posse ou guarda responsável, né? Que seria o conjunto de todos esses tópicos aqui acima somados, né? Então, só para acabar aí. Então, a maioria dos padrões comportamentais, pessoal, em gatos, dos quais nós temos queixas dos proprietários, são expressões da atividade normal do gato num contexto inaceitável do proprietário. Então, reclamar que o gato estragou o seu sofá, meu amigo, a culpa é sua, não é do gato. Ele vai ter que fazer isso em algum lugar, tá? Ou então não tenha gato, tenha sei lá, um outro animal qualquer. Então, apenas, realmente, pessoal, apenas uma minoria dos gatos vai realmente exibir desvios de comportamento. Diferente do cão. O cão já tem uma taxa de problemas muito maior do que o gato. Tá certo? Então, nós temos uma grande necessidade de estudos, de trabalhos, pessoal. Então, eu falei para vocês que o bicho está crescendo em número, em importância e tem pouca coisa sendo feita. Tá? Então, ele pode ser analisado do ponto de vista domiciliar, como animal, como um pet, né? Nas situações de biotério e clínicas veterinárias, em centros de controle zoonótico. A partir de poucos anos para cá, pessoal, a legislação do trato com o animal no centro de controle zoonótico mudou, foi alterado. Antigamente os animais eram eliminados, eutanasiados, como você preferir, mais rapidamente. Hoje a legislação mudou, não é tão rápido assim, tá certo? Mas isso gerou um excedente de população para esse local. Um problema no centro de controle zoonótico, tá? E também na situação dos animais ferais. Bom, as perguntas vão ficar para o final, né? Eu queria só dizer que esse trabalho não é só meu, né? Na verdade, esse povo todo aqui, né? De Itaquipê. Eu só vou falar da Milde, da professora Milde, que está aqui trabalhando, da Estela, da Jéssica, da Thaís. A Isabela criou o juízo e saiu fora, né? A Letícia está nos Estados Unidos fazendo o doutorado dela. A Adriana, o Giovanni, a Estela de novo, a Juliana, aqui ficou faltando a Lívia nessa foto, né? A Juliana Damasceno e a Carolina. E os mais importantes aqui, né? O poderoso Mickey, o McFly, o Alunos de Horas e o JK aqui de ponta cabeça numa situação que não gostaria que vocês vissem isso, né? A castração do mesmo. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado.